Bakugou é o maior plot device de Boku no Hero Academia. Tá, eu acho que assim tá perfeito. Precisava lavar esse cabelo, mas... Vamos lá, faz tempo que eu não faço isso. Eu tava morrendo de saudade. Olá pessoas, como é que estão vocês? Eu sei, eu voltei, e é engraçado como eu fico tendo hiatos. E o último vídeo que eu postei faz 1 ano atrás. Complicado, mas enfim, a gente tá de volta, tá tudo certo, tá? Pra quem só acompanha esse canal aqui, tá me vendo de volta e tá assustado, caso você não saiba, eu tinha feito um vídeo, aquele vídeo de Magic, falando sobre a minha saída do Magic do online pro físico. E com um vídeo, vou te falar, bem chato. Eu poderia ter melhorado ele, mas se eu tivesse planejado um pouquinho mais, talvez ele ficasse melhor. Também se eu dividisse o vídeo em 2 partes, talvez daria um pouquinho mais de engajamento. Mas enfim, eu só decidi fazer um vídeo grandão achando que eu ia explodir. Mas tudo bem, a gente aprende com os erros e eu estou aqui justamente pra falar sobre erros do passado. Mas antes de tudo, a gente tem que lembrar pra vocês que atualmente eu faço live toda segunda, quarta e sexta lá na twitch.tv/eldavizinho, literalmente o mesmo nome desse canal aqui. Eu faço live lá toda segunda, quarta e sexta. Editor, coloca coisa aí, no caso, salve eu. Vamos decidir? Manda um salve cantando para a lambida no... Um salve pro Alambida no saco. Uma coisa que a gente nunca tinha feito com as crianças. Caraca, o Saci Severino. Não, bom menino não. Não. Deixa de ser amigo do Marcelo. Tira o Marcelo da sua vida. Ele é o parasita. Ele vai pedir pra voltar. Ele não. Davi, não. dê sua sincera opinião sobre o Marcelo neste programa. Novamente. O Marcelo. Pois é, tem muito mais do que isso, meu querido. Tem um canal de cortes, então aqui ó, tá vendo aquele izinho ali? Não sei se tá aqui ou aqui, enfim, não importa. Clica no izinho que tem meu canal de cortes lá, cortes do Davizinho. Sai vídeo toda segunda, quarta e sexta, também ao meio-dia, pra você rangar e ficar legal. Enfim, avisos dados e eu presumo que você já viu a thumbnail, então eu não vou enrolar muito. A gente vai falar sobre por que Boku no Hero é bom. Antes de tudo, eu quero dar um parecer sobre a minha história com Boku no Hero, tá? Boku no Hero é um anime muito especial pra mim, desde antes já, porque eu lembro que em 2016 eu tava num grupo do Facebook e tava todo mundo falando sobre esse anime. E eu pensei, cara, tá todo mundo falando sobre esse anime e eu tava parando de ver Bleach na época, eu acho. Eu pensei, pô, eu quero ver algo diferente, vamos dar uma chance pra isso. E eu simplesmente me encantei por este anime. Desde o momento em que eu coloquei os olhos nesse anime, eu fiquei apaixonado. Óbvio, eu tive algumas quebras de expectativa, mas essas quebras de expectativa me fizeram ter uma visão de Boku no Hero maravilhosa. Por exemplo, pra quem nunca viu, a história conta a história de um menino que ele vive num mundo onde 80% das pessoas têm poderes especiais e são chamados de individualidades, mas eu prefiro quirks, que foi como foi traduzido aqui, pro mangá, no caso. E essas quirks fazem você ser especial e tem muita gente tendo poder e querendo ser herói. E como tem herói, tem vilão também e etc. Então, conta a história desse menino que ele não tem uma quirk, ele não tem uma individualidade e ele quer ser um herói. Só que todo mundo zomba dele porque ele não tem habilidade nenhuma. Mas mesmo assim ele nunca desistiu, ele vivia anotando e fazendo anotação, vendo heróis e tipo analisando como é que eles lutavam, quais eram essas estratégias desses heróis pra ele tentar fazer algo parecido com aquilo e ser um grande herói algum dia. Só que ele não tem individualidade e aí vem um outro personagem, que é o Bakugou. Em breve a gente vai falar mais dele. Que caçoa dele e por ele ter uma individualidade muito forte, que ele basicamente tira o suor das mãos dele e transforma em explosão. Ele começou a ter um ego muito grande e isso vai amadurecendo ao longo do anime, mas pelo menos nessa primeira temporada, que vai ser só o assunto do vídeo, porque eu ainda tô terminando de assistir o resto do anime. Não que eu já não tenha assistido, mas eu tô reassistindo depois de 2 anos, 3 anos, não lembro, enfim. A gente vai só falar da primeira temporada, porque eu quero citar algumas coisas que me fizeram ver que isso é bom. Porque, caralho, nossa, ele vai lutar contra os vilão fodão com os poderes desgraçados, ele vai matar todo mundo, vai destruir geral e, pô,
Isso, Davi, com 11 anos, cérebro atrofiado de tanta bosta que eu fazia. E aí eu ficava, caralho, nossa, vai ser muito legal. Só que tem um momento tão especial que me faz ficar pensando que, cara, eu acho que essa foi uma das melhores quebras de expectativa que eu já tive ao longo de toda a minha vida vendo alguma mídia. E esse momento, ele me tocou tanto porque foi uma coisa que é muito especial pra mim ver como o Midori é altruísta. Eu tenho um episódio no meu podcast antigo que eu fazia em 2020, pra você que não conhece, é o Basecast. Inclusive tô postando agora alguns episódios um pouquinho mais reflexivos e filosóficos, caso você queira dar uma olhada lá, dá lá. E, enfim, eu tinha feito um episódio falando sobre isso e sobre essa situação toda. E essa cena, ela me pega mais do que deveria. Ver o Midori se sacrificando por alguém que sempre subestimou ele, sempre tratou ele mal. Antes disso, tem uma cena do próprio Bakugo destruindo o diário dele. Essa cena aqui me pega demais. E foi aí, nesse episódio em específico, que eu comecei a ficar apaixonado por Boku no Hero. Então, a partir desse episódio, eu fiquei extremamente fã desse anime. E eu fiquei apaixonado, só que teve um problema. Em 2016, eu me esqueci o nome desse anime. E eu fiquei maluco, porque eu queria ver mais episódios. Ver esse garoto tornando um herói e ele conquistando o que ele tanto queria. Mas eu finalmente encontrei em 2017, eu descobri e eu passei 11 horas corridas só assistindo esse anime. De tão maluco que eu fiquei. Eu realmente gosto da vibe de Boku no Hero e como ele passa essa mensagem de esforço e trabalho duro, mas atualmente com uma visão um pouquinho mais madura, eu vejo que nem tudo é esforço e trabalho duro. Às vezes é um pouco de sorte, às vezes é um pouco de... E isso me passa uma mensagem muito boa, porque na época que eu vi essa cena, eu me senti muito representado. Eu me senti como se uma pessoa que eu admirasse ao longo de toda a minha vida pudesse estar falando pra mim: você pode se tornar um herói. Então aquilo mexeu muito comigo, sabe? Essa cena toda mexeu muito comigo, mexeu com o Davizinho e tocou num ponto sensível nele. E isso é um pouquinho do que eu sinto. Diante desses episódios, a gente vai vendo que o Midori ele vai se esforçando cada vez mais e treinando e trabalhando e tentando ser alguém melhor e treinando pra caramba pra conseguir aguentar o poder do All Might. O All Might, que é a principal foco dessa obra, é a figura que é estampada como o símbolo da paz. E ele está sempre sorrindo. Toda a simbologia que o All Might tem em cima do anime é sensacional. É tudo muito bem construído. Desde o primeiro episódio, o Kohei Horikoshi, ele crava muito bem que o All Might, ele tem uma responsabilidade gigante. E no segundo episódio, então, pelo amor de Deus, a gente vê o quanto o All Might carrega o Japão inteiro nas costas, porque ele é o símbolo da paz. Você vê que ele se dá o máximo de si e ele tá sempre lutando pra conseguir fazer com que as pessoas não se preocupem, porque ele está ali. E eu vejo muita gente falando que My Hero Academia é um anime genérico, e eu não tenho o que falar, ele é genérico. Só que antes eu via Boku no Hero como um anime que saía dessa curva do genérico, que eu tinha, como eu disse, eu tinha uma cabeça atrofiada. Só que ao longo dos anos em que eu fui assistindo e que eu fui acompanhando, eu notava que ele era genérico. Só que nem sempre genérico é ruim. Às vezes nem sempre o genérico vai ser feito da mesma forma que Nanatsu no Taizai. Enfim, My Hero Academia faz o genérico de uma forma extremamente bem feita. O Kohei Horikoshi, eu gosto de fazer essa analogia. Ele conseguiu pegar um tipo de história que é muito fácil de consumir e que é famosa no mundo todo, com uma indústria que consegue fazer tudo que os blockbusters e filmes de herói não conseguem fazer, só que trazendo pra anime e numa visão um pouquinho mais nipônica. É óbvio que tem seus traços de referência dos Estados Unidos e etc., mas principalmente ele foca em algumas coisas do Japão. Focar não é muito bem a palavra correta, mas ok. Mas vamos lá, tá na hora de eu citar sobre alguns pontos em que eu gosto muito da primeira temporada que fizeram rever esse anime. Como eu disse, eu fiz um podcast falando sobre Boku no Hero Academia e, por incrível que pareça, eu ouvi e eu cringei muito quando eu reouvi
esse episódio do Basecast e eu fiquei, caralho, nossa, eu tô pagando muito pau pra isso e eu tô com uma cabeça um pouquinho mais madura e mais correta das ideias. Talvez se eu veja isso agora, não vai ser tudo isso. Então eu fui assistir e eu chorei no terceiro episódio de novo, com a mesma cena do All Might. Então eu notei que eu estava chorando na mesma cena, que eu estava me emocionando na mesma cena, onde eu vi o All Might dizendo que o Midoriya poderia ser um herói. E, cara, isso me pegou de novo. E eu falei, ok, esse anime definitivamente tem algo de especial. Mas vamos lá, vamos citar sobre alguns personagens que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu fiz uma thread inteira falando sobre o Bakugou lá no meu Twitter, que agora é X. Que péssima decisão, Elon Musk. Então vamos lá, eu vou estar lendo aqui, tá? Katsuki Bakugou. Esse foi um dos personagens que eu mais sentia raiva antigamente, e atualmente sinto um pouco, mas mais do que isso, compaixão, e é exatamente a mesma coisa que o Midoriya sente. Quando falamos do Bakugou, a gente tem que entender a infância dele e compreender o passado do personagem. Abre parênteses, um erro gravíssimo que o Horikoshi fez foi apresentar o fundo do personagem muito tarde no anime. Quando eu vi o Bakugou, eu não sentia nada além de raiva dele ser assim, mesmo conhecendo o passado dele. Problema estritamente meu, só que isso mudou. No episódio 8 da primeira temporada, ele mostra seu ego sendo quebrado, vendo o reflexo do que ele queria ser na Yue no Midoriya. Isso mostrou juntamente de que o Midoriya diz quando ele tá indo pra casa. A gente nota a raiva e o amargor por, primeiro, por ter perdido a luta, segundo, por ter sido enganado pelo Deku, e terceiro, também não conseguir mostrar o que podia fazer, já que o Deku estava sempre um passo à sua frente enquanto ele estava tomado de raiva. Ele fala também do Todoroki aceitando que perderia fácil pra ele e com dificuldade acata o que a Momo diz também. Sim, ele não deixa o seu orgulho de lado. Escute só, Deku, eu só estou começando. Eu vou me tornar o herói número 1. Bakugou é muito mais do que eu imaginava que em ser um ótimo personagem. Bakugou é o maior plot device de Boku no Hero Academia. Antigamente eu tinha uma frase, que eu ainda concordo com ela, que eu falava que o Bakugou, ele era um personagem ótimo, só que uma pessoa horrível. E eu ainda continuo concordando com isso. Ele é um ótimo personagem. Ele agrega muito pra história. Se não fosse o Bakugou, metade do anime ia ser excluído, tá? E grande parte de Deku Dark que tá acontecendo agora no mangá não estaria acontecendo. Então, graças ao Bakugou, o Midoriya é o que ele é hoje e um monte de personagem é o que é hoje graças ao Bakugou também. E enfim, eu acho que eu tô falando demais, mas vamos pro que é de fato bom, o introspecto dos personagens. Eu sei, talvez a direção tenha falhado um pouco nisso, ou às vezes até o Horikoshi perde um pouco a mão nisso na hora que ele vai fazer o mangá, mas eu sinto que Boku no Hero Academia sempre foi sobre o introspecto, sabe? A gente consegue notar algumas coisas do Midoriya, e a gente consegue notar outras coisas do Bakugou, e a gente sabe que isso vem de traumas, e isso vem de coisas que eles estão precisando trabalhar ali. E quando eu digo trabalhar, eu digo terapia. Se tivesse terapia nesse anime, porra, o pessoal tava benzaço. Com certeza não ia querer ser herói, tá? O Midoriya, ele tem essa coisa de ele querer ser altruísta e dele querer ajudar as pessoas, um reflexo involuntário do que ele não pode ser. E o Bakugou, ele tem essa vontade de querer ser o melhor, porque desde sempre colocaram ele como o melhor. E a gente também tem o All Might dando mais do que 100% do seu poder. E essa cena realmente, ela voltou pra mim de uma forma brilhante. Eu consegui notar toda a emoção que o All Might trazia no peito e como ele não podia deixar de lado o que ele estava fazendo ali. Naquele momento, ele não podia ceder. E ele foi além. Plus Ultra. Mas é óbvio que eu tenho algumas críticas quanto ao anime, porque, tipo, por que o pessoal só não usa arma? Por que o pessoal só não resolve as coisas de uma maneira mais fácil? Eu sei que o Shigaraki queria pegar o All Might pra lutar com ele, acabar com ele, etc, mas por que ele só não matou os alunos de uma forma mais fácil? E o meu principal problema
depois do Midoriya ter visto tudo que ele viu e de muitos personagens terem visto tudo que ele viu, principalmente com o Aizawa, cara, o Aizawa estava destruído e mesmo assim os personagens não tiveram um resquício de trauma. Aquilo era pra ser uma experiência onde ia ficar marcado pra eles pra sempre. Aquilo é uma batalha de vilão de verdade. Não é só aquele momento glorioso em que o Midoriya via o All Might salvando inúmeras pessoas de um desabamento. Não, aquilo é uma batalha. E aquilo vai ser sangrento. E aquilo vai te destruir dependendo do que o vilão fizer e de qual for o poder dele. E a gente não vê resquício disso nas próximas temporadas. A gente não vê esse receio do que eles vão fazer. Óbvio, tem algumas coisas um pouquinho mais técnicas, mas falta tanta coisa, sabe? Falta tanto aprofundamento. É óbvio que a cena do All Might dando 100% de si devia ser extremamente importante pra todos, e a gente não vê reflexo disso depois. Eu digo que o Horikoshi ele tem um ótimo ponto e um péssimo ponto, que ele sabe muito bem desenvolver os personagens, só que logo em seguida ele esquece de tudo. Ele tem tanto personagem e ele é tão criativo que ele consegue desenvolver os personagens dele de uma maneira legal. Só que como é que ele vai encaixar nas histórias seguintes, sabe? A gente tem um grande exemplo disso que é... spoiler, mas não é tão spoiler assim porque eu não vou me aprofundar, tá? Então se você quiser pular, pula pra esse tempo de vídeo aqui e você... A gente tem o desenvolvimento do Kirishima, que tem uma puta luta foda, e mesmo assim a gente vê todo aquele desenvolvimento de personagem sendo jogado fora. E isso me entristeceu bastante. Bom, como eu disse, é óbvio que Boku no Hero tem os seus pontos negativos, e é óbvio que ele tem seus pontos bons também. Mas ele é muito melhor do que vocês pensam. Eu estou aberto aqui na seção de comentários para poder falar com vocês sobre isso. Eu também vou estar aberto pra gente falar sobre isso lá na twitch.tv/eldavizinho e também no canal de cortes do Davizinho. Então, não perde tempo. E é isso, gente. Muito obrigado pelo vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, é muito importante, eu preciso da ajuda de vocês. Se tudo der certo, eu consigo monetizar os dois canais, eu consigo ganhar dinheiro com criação de conteúdo, que é uma coisa que eu sempre quis. Mas enfim, se você quer me apoiar, me dá sub lá na Twitch, você me ajuda muito. Você pode contribuir também aqui com a minha vaquinha, para eu conseguir comprar o meu primeiro computador, e assim a gente conseguir poder criar cada vez mais conteúdo pra vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Fui!